Gálatas capítulo 3. Versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado, entre vós? Versículo 2. Só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Versículo 4. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Versículo 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem, que fizer estas coisas, por elas viverá. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Versículo 15. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Versículo 17. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a inválida, de forma a abolir a promessa. Versículo 18. Porque, se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Versículo 19. Logo, para que é a lei, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Versículo 20. Ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é um. Versículo 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque, se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Versículo 23. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossemos justificados. Versículo 25. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, ou não há servo nem livre, ou não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Versículo 29. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa.